A gente sempre fica ansioso para uma entrevista, principalmente porque a gente nunca sabe o que vai ser perguntado ou como a recrutadora irá nos avaliar. Mas vem comigo que eu vou te dar 4 dicas de como se preparar e ficar mais seguro para responder bem a qualquer pergunta. Olá pessoal, eu sou a Marisa Ayub, psicóloga e especialista em carreiras. Então, vou começar te falando como se preparar para responder bem a qualquer pergunta que seja feita durante uma entrevista. E ao final, ainda vou te dar uma dica extra de como destacar as suas habilidades. Então vamos lá? Como você pode se preparar? Primeira dica, tenha coerência. O que quer dizer tenha coerência, né? Não importa qual a experiência você tenha, né? Mesmo que não seja uma experiência profissional, é importante que você cite exemplos. E ser coerente nesses seus exemplos também é uma coisa muito importante. Esses exemplos de coerência, com coerência na verdade, né? Eles vão ser relativos a qualquer tipo de trabalho que você tenha desenvolvido dentro da faculdade ou mesmo fora dela, tá? Então, minha primeira dica é coerência no que você vai falar. Segunda dica, objetividade. Sim, por quê? Por que ser objetivo, gente, na hora de uma entrevista é muito importante? Porque você precisa passar as suas informações, tá? Bem passadas, para que a recrutadora possa entender e também dar exemplos para poder ilustrar exatamente aquilo que você está falando. Se você perde a objetividade, né, e começa a ser muito abstrato, o que vai acontecer? Você pode perder tempo precioso lá na frente numa outra pergunta quando você precisa pensar um pouco mais ou explorar um pouco mais das suas experiências. Então, a questão da objetividade ela é importante por causa disso. Evita, então, ser inconsistente, tá? Presta bastante atenção. Então, segunda dica, objetividade. Terceira dica, honestidade. Também, por que a honestidade ela é muito importante, né? Porque às vezes a gente pega candidatos que ficam inventando várias situações, isso não é bom. Então não invente situações. Fale com honestidade, transparência, mesmo que o trabalho seja simples e tenha sido realizado na faculdade. Não tem problema. A honestidade aí é fundamental para que a recrutadora também possa conhecer um pouco do seu caráter, tá? Então, terceira dica, honestidade. Quarta dica, fale de você. Mas como assim fale de você, né, Marisa? Alguém poderá me perguntar. Fale das suas ações, das suas experiências, né? Tente dar exemplos vividos por você. Por quê? Porque quando a gente fala da gente, a gente tem uma tendência muito grande de ir falando e às vezes até se perdendo. Então, tem que tomar cuidado para você falar de você focado nas suas experiências, tá bom? Então, quarta dica é falar de você. E agora eu ainda vou te dar uma dica extra, tá? Por que essa dica extra? Porque é sempre bom a gente saber um pouquinho mais quando vai participar de um processo seletivo. Então, como escolher um bom exemplo? Essa é a nossa dica extra, tá? Então, quando você conhece bem a empresa e a vaga com antecedência, você consegue argumentar melhor e aí tentar encaixar os exemplos vivenciados por você dentro dessa organização, ou seja, dentro da empresa que você está indo participar da entrevista, tá? Se você der exemplos aí, você pode dar exemplos que destaquem as suas habilidades, tá? De acordo exatamente com a empresa e a vaga que você está participando. Deixa eu te dar aqui uma coisa mais real para você poder entender, de exemplo. Pode ser que uma das suas habilidades seja trabalhar com números e que a vaga que você está participando seja para uma empresa de auditoria. Então, você poderá enfatizar esta habilidade de trabalhar com números, mostrando alguma atividade feita na faculdade que destaque isso. Ou seja, que destaque essa sua habilidade a mais, que é exatamente trabalhar com números. Viu como é importante, então, a gente poder trabalhar bem e se desenvolver? Agora que eu te mostrei o que é preciso para responder bem às perguntas, que tal a gente se preparar fazendo um exercício de possíveis perguntas e respostas, né? Outra dica que eu posso te dar, você pode filmar e ver se ficou à vontade nas suas respostas. E caso não tenha ficado, você pode repetir até melhorar e se sentir satisfeito, né? E ficar satisfeito com aquilo que você está ouvindo de você mesmo. Isso te ajuda muito no treinamento, tá?
Você vai ver que desta forma você vai ficar mais preparado e seguro para responder a qualquer pergunta, tá bom? Então, você já passou por uma situação de entrevistas onde foi perguntado para detalhar com exemplos? Conta pra gente como foi para eu poder te ajudar ainda mais esclarecendo as suas dúvidas. Bem, pessoal, essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Essas então foram as minhas dicas. Se você está gostando, dá um like e coloque seus comentários no canal. Obrigada, pessoal. Um abraço.